Boa noite e toda a gente seja bem-vinda a mais uma quarentena ao vivo, da quarentena climática, do Clima Acima da Greve Climática Estudantil. Podem continuar a seguir-nos como tem acontecido desde o início deste programa, através do Facebook, do Spotify, do Twitter, do Instagram e do YouTube. E hoje vamos falar sobre encruzilhadas de todo o sistema energético. Esta crise do coronavírus naturalmente tem um impacto direto naquilo que são os consumos de energia e também naquilo que é a produção energética. Hoje temos connosco o Miguel Brito. O Miguel é professor na Faculdade de Ciências e também é investigador do Instituto Dom Luís. É um especialista em energia e em particular em energias renováveis. E vamos começar não tanto pelas energias renováveis e em particular pela energia solar na qual tu trabalhas tanto, mas sim a partir das suas concorrentes diretas, os combustíveis fósseis e em particular o petróleo. Tivemos nas últimas semanas uma situação catastrófica para a indústria petrolífera. Tivemos os mercados de futuros dos Estados Unidos, portanto, o maior produtor mundial de petróleo e de gás em queda absoluta, com preços negativos para os futuros de maio e também a seguir para os futuros de junho. Entretanto, acho que houve uma relativa estabilização, mas isso não me permite de maneira alguma dizer que passou essa crise, porque ela não é apenas uma crise financeira, ela é uma crise que neste momento é profundamente logística. um, e, e sendo uma crise profundamente logística, ela tem exatamente que ver com a incapacidade do sistema de escoar, de armazenar a produção de petróleo, o que está a levar em sequência a uma série de outros problemas, e que significa que atirar apenas dinheiro para cima deste problema não tem qualquer possibilidade e viabilidade de resolvê-lo. E obviamente, perante esta situação, e até a situação antes disto estar a acontecer, cria-se uma espécie de dicotomia em relação a futuros possíveis. Porque há muita gente que diz que isto é uma grande oportunidade para as renováveis, porque o preço do petróleo tão baixo faz colapsar a indústria petrolífera, mas por outro lado, o preço muito baixo do petróleo pode ser um problema em termos da competição no mercado. E portanto eu queria que tu começasses, Miguel, por nos dar algumas luzes sobre aquilo que são as tuas primeiras impressões sobre esta crise. Então, se calhar, falando do petróleo, aquilo que nós estamos a assistir é uma situação que é nova e por isso é difícil imaginar cenários e que se confirmam amanhã. De facto, a situação não é nada clara, porque aquilo que nós temos com o confinamento, em particular, é muito menos transportes a passear de um lado para o outro, muito menos carros, muito menos transportes aéreos, e isso faz com que, de facto, o petróleo, que hoje em dia, ao contrário do que era antigamente, e que servia também para produzir eletricidade, hoje o petróleo é, sobretudo para transportes, e se não há transportes, não há procura, e por isso, temporariamente, é evidente que não vai haver necessidade de usar todo o petróleo que estava a ser extraído e por isso eles têm um problema para resolver, que é onde vão pôr o que já extraíram e depois vão vendê-lo com certeza muito barato porque vai haver excesso de oferta para a procura. Depois, é natural que quando isto acabar, e em que o isto acabar não é com certeza agora estas 2 semanas em que o confinamento é gradualmente aliviado, porque com certeza há de haver novos confinamentos nos próximos meses, se calhar durante um ano,
E mesmo depois de tudo isto, vamos com certeza estar num período de crise económica e social, e por isso a procura vai ser mais baixa, e por isso isto não é um problema de 1 ou 2 meses para a indústria do petróleo, é um problema pelo menos a 1 ano ou 2. O que é que acontece depois disto? De facto, não sabemos. Se calhar depende de muitos fatores que têm pouco a ver com energia e têm mais a ver com finanças e com política, porque temos eleições nos Estados Unidos que são, podem ser muito relevantes neste contexto no final do ano, e por isso é difícil uma pessoa tentar adivinhar. Aquilo que eu imagino é que é muito difícil pensarmos que uma indústria que basicamente controlou o mundo nos últimos 70 anos, que vai desaparecer sem dar luta. E de facto são muito poderosos, e por isso não é nada, digamos que o resgate dos bancos foi coisa pouca comparada com aquilo que vamos ter, não, que os nossos governos vão fazer com as petrolíferas. Relativamente às renováveis, de facto, há essas duas visões. Eu acho que é mais complicado do que isso, porque, por exemplo, muito do investimento que é feito em renováveis é por empresas petrolíferas. Por exemplo, a Total, que é cada vez mais líder no solar e classicamente então, 70 anos de exploração fóssil, por isso as duas coisas estão muito interligadas, não é? Estão aqui duas barricadas, um a puxar de um lado e o outro a puxar do outro, e vamos ver quem é que consegue convencer mais os dinheiros públicos a salvar um ou a estimular o outro, mas há de ser um processo com vencedores e derrotados dos dois lados, e francamente eu não estou muito otimista. E não estou muito otimista não é por achar que os governadores, os nossos governantes são bandidos e que se vão deixar corromper pelo dinheiro das petrolíferas. Eu estou menos otimista porque no último ano estava a haver um movimento social e transversal a todo o planeta, o sentimento de urgência associado à necessidade da transição energética e à mudança climática. E aquilo que agora vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos é as pessoas não vão estar tão preocupadas com a crise económica e social que vai resultar disto, já para não falar da crise de saúde pública, que não sei se vai haver energia para as pessoas se concentrarem na ameaça seguinte, mesmo que a ameaça seguinte seja maior e bastante mais difícil de ultrapassar, a energia das pessoas não chega para tudo. E por isso imagino que haja um esmorecer deste movimento, e isso há de fazer com que, havendo menos pressão, os governantes vão fazer menos coisas. Embora há bons sinais. Ainda, um dos exemplos que trouxe algum ânimo foi o caso do Macron e o resgate da Air France, que é um exemplo de que não estão a escolher o preto e o branco, a dizer, olha, nós vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Aquilo que eles decidiram foi viabilizar uma empresa que cria muitos empregos em França, mas disfarçou o resgate com algumas exigências ambientais, vamos dizer assim, ou, não sei, até 2030 reduzir para metade o consumível gasto por passageiro, por quilómetro, e depois também li qualquer coisa sobre que não nos trajetos que têm comboio, não sei se é só os nacionais, se têm comboio então não pode haver voos, por isso há aqui uma tentativa de, pelo menos nos noticiários, de dizer que é possível fazer as coisas bem feitas. Mas também não sei qual é que é o apoio social ou político que eles vão ter para fazer este tipo de medidas, e se as coisas correrem bem é mais fácil fazer outras iguais,
ou mais profundas. Se a coisa correr mal, deixam cair e o que fazer é tentar aumentar salários ou criar emprego. Vou voltar aqui com o som. Obrigado por esta intervenção inicial. Obviamente, este sistema está todo construído e colado entre si. Há uma crise energética e uma crise económica tem depois inúmeras ramificações, e uma questão que será um importante fenómeno de pressão para resgatar a indústria petrolífera é a sucessão de investidores que, se a indústria petrolífera colapsar, colapsarão em seguida. Estamos a falar tanto de pequenos investidores privados como de grandes bancos que, apesar de acordos de Paris, apesar de toda a conversa acerca de responsabilidade social, continuaram a apostar massivamente no financiamento de combustíveis fósseis, sejam de formas convencionais ou não convencionais, um pouco por todo o mundo, e toda a infraestrutura que aguentava, e que será, obviamente, usado como uma ferramenta para a indústria petrolífera dizer que se for deixada colapsar, todo esse baralho de cartas colapsará também. Por outro lado, o resgate que existe hoje para as empresas é um resgate que tem poucas contrapartidas, e o exemplo que tu deste do Macron e da Air France é de facto algo que se deve olhar e ver como é que vai evoluir, porque não é um cheque em branco, não é? Não é um cheque entregue para esse resgate servir para manter remuneração de acionistas, porque, por exemplo, um monte de resgates que existem hoje não têm que ver com quer o cuidado dos trabalhadores, quer até alguma manutenção de alguns produtos, de alguns mecanismos essenciais de continuação de serviços essenciais desempenhados por algumas empresas. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece com a ideia da Air France, uma questão associada ao resgate é a manutenção de voos, mesmo sem passageiros o suficiente. Isto é, a mesma lógica pode ser aplicada de maneiras bastante diferentes, e eu acho que os Estados Unidos e o dinheiro disponibilizado pelo Fed, que na verdade neste momento imprime dinheiro ininterruptamente e põe toda aquela economia não a funcionar, mas mantém-na viva, ou mantém a remuneração viva dos acionistas principalmente, mas com pouco critério. E aqui é, obviamente, um momento de charneira que tu revelas a tua não estás muito confiante, e é perfeitamente aceitável, é olhar para a história e ver como é que estas empresas e estes setores têm safado das maiores crises, sempre contando no fim com o resgate público. E eu acho que uma das questões que também levantaste é importante para toda a gente que pensa sobre este assunto, que é, a verdade é que até há um ano atrás havia um movimento muito forte a empurrar nesse sentido que tu próprio identificavas, e que tem plausivelmente a possibilidade de ir-se abaixo com toda esta circunstância. Mas o desfecho final não existe, não é? O desfecho final será sempre aquele que as forças que estão em jogo... olha, até tirei isto dos ares. As forças que estão em jogo terão ou não capacidade de disputar. Hoje a indústria... O problema da indústria petrolífera é que uma parte dela terá mesmo problemas logísticos para se manter viva, por muito dinheiro que se joga em cima delas. O armazenamento é uma coisa que tem um limite, e aliás, neste momento já há sucessivas crises associadas. O armazenamento de petróleo em petroleiros, que andam a rondar os portos onde havia refinarias, que são uma ameaça permanente. As plataformas, em particular nos Estados Unidos, fecharam, e a viabilidade de reabrir essas plataformas, em particular de fracking, é uma questão técnica complexa. Muitas delas não podem ser reabertas, o que significa que torna-se muito mais difícil depois um dia reativar isto. E
há até um ataque dos mercados financeiros aos grandes países produtores de petróleo. A própria Moody baixou o rating da dívida da Arábia Saudita. Os Estados Unidos não querem saber disso. A China está a aproveitar para aumentar as suas importações para ficar com petróleo barato. A pergunta que te faço é como é que, nesta circunstância, vias que seria possível... Eu acho que, na verdade, é mais... Não é tanto uma pergunta, é... Os mercados, neste momento, são uma espécie de nados mortos. Quer dizer, não têm uma enorme influência sobre para onde é que as coisas vão. Se houvesse uma pressão... se governos de diferentes países pudessem tomar uma posição séria sobre isto, achas que isso podia fazer uma enorme diferença, não só sobre o futuro da indústria petrolífera, mas conclusivamente, porque isso nunca aconteceu com as renováveis. As petrolíferas têm uma história de terem sido empresas públicas ou muitas vezes resgatadas com muito dinheiro público, e as renováveis nem tanto, ou muito menos. Achas que seria possível isso passar a acontecer? Grandes indústrias públicas, porque historicamente não há um paralelo sequer, é tipo... foi sempre um primo muito mais fraco. Pois não sei muito bem se a leitura pode ser assim tão simples. Há bocadinho estavas a falar no argumento de que os bancos também dependem desta indústria, mas no caso particular dos Estados Unidos também há uma outra componente, que é os fundos de pensões. Num país onde não existe segurança social, os fundos de pensões naturalmente são mais cuidadosos do que os outros fundos mais especulativos, e por isso escolhem as ações mais seguras, que são indiscutivelmente as vossas. E por isso há um outro problema gravíssimo, não é só os bancos, que nós podemos já estar mais cansados de resgatar bancos, mas resgatar as pensões de todas as pessoas dos Estados Unidos, de facto é um problema social, não é só um problema financeiro, é um problema social também. Relativamente às renováveis não terem não terem a mesma história, não têm a mesma história, embora as histórias são muito parecidas. Há pouco estava a falar no total, no nosso caso, os dois maiores promotores de energias renováveis em Portugal é a EDP e a Galp. Ambos têm a mesma história das fósseis, quando também tiveram outra, no caso da EDP, ao mesmo tempo tem muita hídrica instalada. E por isso a história das renováveis não é tão diferente assim, e tem sido uma indústria que, embora agora pareça começar a andar sozinha, estou a falar em particular do solar e do eólico, ao longo dos últimos 20 anos tiveram muitos apoios para criar um mercado, para poderem desenvolver-se. E por isso têm, historicamente, uma ligação muito forte com os Estados, e os Estados têm a perder com esta guerra. Não é? Por isso não há... Embora o planeta é o único que tem a ganhar, mas os Estados têm a perder, quer ganhe o petróleo seja resgatado, quer as renováveis sejam as grandes vencedoras, digamos assim. Por isso, de facto, não sei. Acho que talvez o boom americano dos fósseis vai atravessar alguns problemas, mas se calhar, se o Trump ganhar, então conseguem recuperar com investimento público ou com apoio público. Por exemplo, a Arábia Saudita, não vejo que tenha um grande problema, porque o petróleo deles sai a 7 ou 8 dólares o barril, por isso eles podem vender a 20 durante toda a vida e ainda ganham muito dinheiro. Por isso, nem sequer é uma solução para a crise permanente do Médio Oriente. De facto, isto é um problema que é difícil de saber. Estás sem microfone? Sim, já voltei, desculpa. Uma das questões é que
foi criado um mecanismo de pensar nisto que é sempre depois reduzido a questões bastante técnicas, e a única solução que existe para este problema é obviamente uma solução política e social. E isso e acabamos sempre a pensar, por isso é que nós, do meio mais ativista também, damos por nós mesmos a falar do preço do petróleo, quando o preço do petróleo, em termos teóricos, esse valor não tem necessariamente nenhum correspondente físico, mas depois o impacto físico obviamente é gigante, e o impacto social e político dessas oscilações é gigantesco. Eu queria falar um bocadinho contigo acerca de um artigo que a Raquel Figueiredo publicou contigo, e o Pedro Nunes e mais alguns autores, e peço desculpa não ter o nome de todos eles aqui. Vou pôr aqui o artigo que eu tenho aqui no fecheiro, e é o... É que eu tenho que abrir ainda. Não, espera aí. Pronto, o artigo já vou abrir. Estou a partilhar a coisa errada, mas está tudo bem. O artigo chama-se Replacing Coal-Fired Power Plants by Photovoltaics. É um artigo da Cleaner Energy Journal, não é? E é um artigo que tu publicaste, que a Raquel Figueiredo publicou, é a primeira autora, tu és um dos autores, e falava desta necessidade que, na verdade, felizmente, parece que em termos de tempo foi ultrapassada. O programa deste governo implicava o encerramento do Pego e de Sines antes do final da legislatura. Isto foi tudo antes de coronavírus e de confinamentos, etc. E vocês falavam de substituir por 8 gigawatts de fotovoltaico. E a minha pergunta muito concreta para ti é se nós não só podemos fazer isto, como acelerar em relação a isto. Já foi ultrapassado pelo tempo em que nós estamos a viver, mas com esta crise, e até havendo uma redução do consumo energético, se isso não pode ser um fator para acelerar a transição energética, considerando que também temos de cortar outras coisas, nomeadamente o ciclo combinado, e isto não fazia parte do vosso estudo, e portanto cortar o gás também como produção elétrica. A resposta também não é nada fácil, por isso a presunção do crescimento do consumo neste momento não é evidente. Agora houve uma ligeira redução no consumo de eletricidade, embora foi bastante mais ligeiro do que se calhar podíamos imaginar, porque as pessoas vieram para casa e continuaram a consumir aquilo que consumiam no trabalho. Por isso, depende um bocadinho de sítio para sítio. Houve uma redução de alguns %, ou sobretudo uma mudança da hora de consumo. Por isso, a rampa da manhã começa agora um bocadinho mais tarde, porque as pessoas não têm que ir apanhar o metro para ir trabalhar. A prazo, esta redução de consumo, não sabemos como é que vai ser. Bom, habitualmente, quando temos crises económicas, temos redução de produção industrial, e por isso temos também, porque as pessoas não podem comprar coisas, e por isso é natural que durante um certo período, que pode ser 2 ou 3 anos, ou pode ser uma coisa a médio ou longo prazo, vamos ter uma redução do consumo. Mas sendo a redução do consumo não tão brutal assim, se calhar não muda muito a figura. Aquilo que, quando estamos a antecipar, fechar as centrais a carvão, sem termos uma alternativa com renovável de potência igual, se o consumo for o mesmo, aquilo que acontece é que vamos ter que importar mais. E uma das coisas que agora está a acontecer, nós temos batido aí vários
recordes de renováveis de vez em quando, e uma das coisas que aconteceu agora durante a quarentena é nós deixámos de usar carvão durante mais de um mês. Mas isto não quer dizer que efetivamente a nossa fração de renováveis tenha sido muito maior, porque o que aconteceu é que a não utilização de carvão foi substituída por importação, e esta importação pode ser alguma renovável espanhola, mas pode ser também carvão marroquino. E por isso, estar a fazer emissões em Marrocos em vez de estar a fazer aqui é a mesma coisa, se calhar ainda é pior, porque se calhar aqui tem mais filtros que lá não tem. E por isso, Nós demasiado. costumávamos importar carvão marroquino. Eletricidade, estou a falar, eletricidade. Não, Eletricidade. eletricidade. Não, por isso aquilo que se calhar devia explicar melhor. Por isso, há uns anos falou-se de fazermos uma interconexão elétrica entre Portugal e Marrocos, com a ideia que eles têm uma população a crescer muito rapidamente e por isso têm um consumo de eletricidade a crescer muito rapidamente e não conseguiam ter capacidade instalada para satisfazer a sua procura. Isso borregou, nunca soube o porquê, e por isso a única ligação que existe é através de Espanha. Existe uma interconexão Espanha-Marrocos, nós estamos muito bem ligados à Espanha, e por isso nós podemos comprar eletricidade vinda de Marrocos através de Espanha. O Marrocos, agora durante a crise, teve uma redução de consumo. O carvão está muito barato, já está muito barato há bastante tempo, e por isso eles estão a produzir e a vender a preços competitivos para a Espanha e depois para o mercado ibérico, e depois nós compramos. Mas eles também aumentaram drasticamente a sua capacidade de produção de renováveis. Eles Solar estão a e instalar. Eu não sei se estarão já ligados à rede. Ok. Tinham um projeto de 5 gigawatts de solar. Sim, eu estive lá, é assustador. Estava em fase de instalação. Eu não sei se já estarão ligados à rede. Os eletrões são todos iguais e por isso, se calhar nós não estamos a usar o carvão marroquino, se calhar estamos a usar o eólico espanhol, mas sim, não faz os diferença. espanhóis estão a comprar o marroquino, por isso é igual. E por isso, fechar Sines e o pego demasiado cedo pode levar a isto. Por outro lado, a redução do consumo por causa da crise que vem aí, não necessariamente por causa do confinamento, mas devido à crise, aí pode ser que isso consiga fazer alguma coisa. O solar, entretanto, também está a crescer bastante. Nós tivemos um leilão com grande sucesso no ano passado. Íamos ter outro agora, que foi adiado umas semanas, a julgo que já vai acontecer em junho ou julho, e por isso a capacidade instalada de solar em Portugal também pode crescer. Não é claro que as empresas agora não tenham dificuldade em cumprir os prazos que tinham assumido. Não sei se haverá prorrogações de prazo, eles tinham um ano para pôr as centrais a funcionar, não sei se cumprem ou não, mas se calhar no próximo ano ou no outro a seguir nós teremos 4 ou 5 gigas de solar, que ainda não seria suficiente, especialmente se não tivermos armazenamento. Tu sabes qual é o corte de energia, o corte de consumo elétrico que houve nos últimos meses? Tipo, e por setor, mais ou menos, imagino que industrial tenha um corte maior do que doméstico, não é? Não, só sei os valores agregados, por isso não está dividido, sim. Aquilo que existe para basicamente todos os países, alguns o efeito foi um bocadinho menor, mas são reduções da ordem dos 7 a 8%. A principal diferença é a mudança do diagrama de carga, por isso as horas a que o consumo está a acontecer é que está a ser mais alterado. Quando as pessoas regressarem ao serviço, fora de casa, por isso deixam de estar em teletrabalho, os que podem, o Os que vai transportes acontecer, vão mudar tudo, claro. isso vai ser, vamos ver como é que é, não sei. Ok. E então, pronto, tu falaste da perspectiva de que houve um corte de 7 a 8%,
E houve... isto não seria um excelente incentivo para acelerar a entrada em funcionamento dos solares neste momento? Porque seria ótimo, porque se queres fazer uma transição, tens muitas dúvidas acerca do que é o desfecho de crise económica, desemprego, por aí fora, que será um problema à escala global. Podias estar a responder simultaneamente a dois problemas. Um, que é o problema de uma transição que tenta acompanhar o crescimento infinito do consumo energético e, portanto, tem que consumir muitos mais materiais e pôr muito mais gigawatts disponíveis, substituindo na íntegra um sistema com enorme consumo por outro sistema com enorme consumo, gastando também energia nesse processo de conversão, enquanto num período como agora, em que o consumo energético, embora ligeiramente, está em queda, e que vai haver uma recessão este ano, embora o FMI, por exemplo, ande a sonhar com crescimentos económicos históricos para o próximo ano, nada disso está garantido. Seria, se calhar, o período, porque isto permitia-te responder a dois problemas. Obviamente, não é um problema que se possa resolver por mercado, mas respondia-te a um problema de desemprego e desemprego industrial. Vai haver até agora em maio uma manifestação em Sines, que é um problema de desemprego industrial, que é uma coisa que não estava na mira de ninguém, não é? E poderia ser, na verdade, aproveitando que não tens que fazer não tens que pôr tantos gigawatts disponíveis tão rápido, seria se calhar a altura ideal para fazer uma aceleração nesse processo. E respondias simultaneamente ao problema do desemprego, não é? Ou parcialmente, pelo menos. É uma coisa complicada, porque as renováveis não são despacháveis, isto é, eu produzo energia quando tenho o recurso e não quando eu tenho o consumo. E nós, para termos uma rede que funciona, o consumo tem que ser igual à geração em cada instante. Historicamente, as pessoas diziam que as renováveis nunca podem ser mais do que uns poucos por cento. Atenção, as renováveis inclui a hídrica, mas a hídrica é despachável. Quase toda a hídrica é despachável. E por isso não entra, quando eu estou a falar no problema da despachabilidade, não tem a ver com a hídrica. Mas as pessoas achavam que o eólico e o solar estavam limitados, a sua penetração na rede estava limitada por este problema. Entretanto, as pessoas foram percebendo que havia maneiras de resolver o problema mas a partir de um certo nível é preciso outras soluções para garantir que temos a estabilidade da rede. E as outras soluções, basicamente, são duas. Existem outras, como a gestão de procura e coisas assim sofisticadas, mas que são complicadas de fazer em grande escala. Mas as duas grandes soluções é a ligação entre redes elétricas vizinhas, por isso eu achar que quando eu tenho um déficit de sol na Península Ibérica posso ir buscar um excesso de vento na Dinamarca, e na Europa Central consegue-se aproveitar bem isso, mas nós estamos demasiado afastados e temos ali um estreitamento nos Pirineus que dificulta isso. E depois a outra é o armazenamento. O armazenamento traz muitos problemas, o principal dos quais neste contexto é o preço, que é eu ter um grande banco de baterias para resolver o problema durante algumas horas. O problema é resolvido de maneira muito cara. Existem várias maneiras de tentar resolver o problema. Uma das soluções que as pessoas têm mais discutido é ter armazenamento gratuito nos carros elétricos, por isso é ter as baterias, que as pessoas pagam as baterias para andar e por isso pode-se guardar lá alguma energia e ir lá buscar quando é preciso. A bateria foi paga para outra coisa, por isso o custo marginal é muito baixo. Outras pessoas falam no hidrogênio, que claramente que não é uma tecnologia que ainda está madura suficiente para poder resolver o problema. E por isso é preciso
algum tempo até conseguirmos chegar a penetrações renováveis muito elevadas. É preciso resolver o problema das interconexões internacionais e resolver o problema do armazenamento. E depois há mesmo a maneira como o mercado de energia, o mercado de eletricidade em particular, que está construído. Aquilo que neste momento temos, sobretudo na Austrália, que é onde eles têm relativamente mais solar do que o resto do mundo, aquilo que acontece é, durante as horas de pico, a energia tem preços negativos. Exatamente é o problema do petróleo. E quando a energia tem preços negativos, não é bom para o sistema. Até temporariamente pode ser bom para o consumidor final, porque quer dizer que, bom, nunca ninguém recebeu dinheiro por consumir eletricidade, mas com certeza que o preço agregado vai ser mais baixo, mas não é saudável para um sistema, porque as pessoas não podem estar a perder dinheiro, não é? Porque senão depois não conseguem manter os serviços. E por isso, do ponto de vista regulatório, tem que haver também uma alteração que consiga fazer esta elevada penetração de renováveis. E a regulação da energia é uma coisa que é extraordinariamente complexa, não necessariamente por uma questão de opacidade, mas é porque, de facto, tem que oferecer garantias de serviço como mais nenhum serviço, e há uns anos que as entidades reguladoras andam a refletir sobre eventuais mecanismos para resolver o problema e ainda não há uma boa solução. E por isso, se amanhã decidimos vamos todos pôr solar e eólica e hídrica e satisfazer, gerar tudo aquilo que precisamos, o sistema não se aguenta. E é preciso algum tempo. Não sei muito bem como é que vai ser. Estive aqui a ver, a Agência Internacional de Energia diz que 2020 vai ter uma queda de 6% do consumo de energia. Imagino que esteja a falar de toda a energia, não apenas eletricidade. Aliás, dizem que na verdade as renováveis são a parte que mais se aguenta em tudo isto. E será, nesse caso, a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. E é 7 vezes superior ao que foi a crise de 2008. Primeiro, eu queria saber se tu tens alguma recordação particular de que consequências mais diretas houve desta crise de 2008 em termos das dinâmicas que existiram no mercado, se inverteu alguma coisa em particular, porque, por exemplo, sei que em termos de alterações climáticas, por exemplo, a crise de 2008 fez o tema desaparecer de toda a agenda política, de toda a agenda mediática. Seguramente que também terá tido impactos a nível da transição energética, que de alguma maneira já se fazia nessa altura. Pois, 2008, pois aquilo que aconteceu em 2008, eu não sei o que é crise e o que é política pequenina. O governo de Sócrates tinha a bandeira das renováveis como um dos seus, já não lembro se era choque tecnológico ou outro palavrão qualquer, e de facto era uma prioridade do governo criar condições para o desenvolvimento das renováveis em Portugal. Quando há um momento de crise e nós portugueses, achamos que a culpa era do primeiro-ministro anterior, tudo aquilo que ele fazia, o bom e o mau, o certo ou o errado, para não falar de outros assuntos, era visto, ficou manchado. O pacote. O Manel Pinho, por exemplo, um grande herói dos esquemas de incentivos às renováveis, de repente passou a ser um grande herói a defender os interesses da EDP, que entretanto passou a ser chinesa, mas as duas coisas foram coladas e era o Manel Pinho que ajudava os chineses. E por isso houve, de facto, uma crise política, nas condições políticas para o desenvolvimento das renováveis,
eu acho que tem pouco a ver com a redução de consumos que houve na altura, embora tenha havido de facto uma redução que foi, eu acho que foi mais superior a 10% na eletricidade, no resto não sei, mas na eletricidade foi superior a 10%, que nós chegámos a estar nos 50 terawatt-hora e abaixamos para os 40 e poucos, por isso houve um impacto no consumo, mas eu acho que o choque das renováveis era mais político do que de facto económico. E aquilo que aconteceu a seguir foi, e não tem a ver com as opções políticas, embora no tempo da Troika não havia tempo para refletir nisso, mas a indústria, que é quase um exercício financeiro, aproveitou o facto do custo da energia solar estar muito mais barata e por isso investiu muito em força nos últimos 3 ou 4 anos. O preço do solar continua a cair a nível global, independentemente da crise. Isso parece-me que se vai manter para os próximos 2 anos, para os próximos 20, acho que isso se vai manter, é quase um dado adquirido. E por isso, havendo dinheiro para investir, com certeza que pode acontecer, sem subsídios, e que vai acontecer. Sendo que a questão de haver dinheiro hoje põe-se de outra maneira, porque de repente passou a haver dinheiro, seja de que maneira for. Nos Estados Unidos isso ficou totalmente claro. Na União Europeia ainda há alguns travões, mas eu, na minha opinião, com o agravar se a situação, como tu estavas a dizer, de avanços e recuos económicos e sanitários, a situação não se desenvolver para uma retoma para a normalidade, como eles querem, obviamente que vai ter que haver dinheiro, eles vão imprimir dinheiro. Isto é, com dívida associada, sem dívida associada, Eurobonds, Corona Bonds, o que seja bonds, ou então isto vai-se desagregar tudo, porque não há condições para responder a problemas que não vão ser muito ligeirinhos, vão ser bastante graves. E eu acho que uma das questões é já está demonstrado que dinheiro há, não é? Portanto, voltamos a cair no problema da política. E queria-te fazer uma pergunta agora que está aqui, alguém nos fez no Facebook, que é bastante técnica, tu passaste por ela assim de raspão, mas se pudesses falar um bocadinho mais, é da Luzia Oliveira e ela fala-nos mesmo sobre este projeto de hidrogênio que o governo falou para Sines, para substituir Sines. O João Galamba é um portador bastante importante desta mensagem. Tu disseste que ele ainda não é algo que te pareça neste momento viável para aquilo que o governo está a propor. Não. Aquilo que eu disse foi que era uma tecnologia que não era madura o suficiente para podermos confiar nela. Okay. Do ponto de vista de investimento público, não me parece completamente disparatado. Isto porque é uma história clássica no desenvolvimento do negócio da indústria das renováveis que quando há 25 anos a eólica era muito cara, aquilo que a Dinamarca fez foi apoiou muito o desenvolvimento da energia eólica. E o resultado foi que quando o eólico começou no resto do mundo, as grandes empresas eram dinamarquesas. Entretanto, Espanha também fez isso e Portugal, com o Eduardo Oliveira Fernandes, também fez, foi a criação de um cluster industrial, que basicamente é o nascimento da EDP Renováveis, que pegou em todas as licenças, em vez de vender aquilo a vulso, vendeu todas as licenças que havia em Portugal em 2 pacotes, um para a EDP e outro para a Galp, e com isso criou uma indústria nacional que se tornou competitiva, porque foi feito antes dos outros, que se tornou competitiva a nível internacional. Isto é um belíssimo exemplo de que
apostar forte antes de ser suficientemente maduro para ir para o mercado sem apoios, pode ser uma coisa que corra muito bem. Um outro contra-exemplo, o caso do solar, a Alemanha fez isso no princípio do século. Durante alguns anos tinham subsídios fabulosos, tiveram muitas instalações, ainda hoje provavelmente têm mais painéis do que qualquer outro sítio do mundo, menos o Vaticano, per capita quem tem mais. E eles tinham uma indústria para o apoiar, mas o que aconteceu foi que as cadeias de produção no Extremo Oriente, sobretudo na China, mas agora já nem é na China, também nos outros países à volta, tornaram-se mais competitivos e eles fizeram o investimento na altura que era caro e o proveito é para os outros. Por isso, há um risco grande, pode correr bem ou não. O hidrogênio, eu acho que está nesta situação. Hoje, o hidrogênio é pouco eficiente. Em alguns estudos consegue sonhar com eficiências de armazenamento de eletricidade com eficiências da ordem de 60% ou 70%, mas hoje está a ser 20% ou 30%. Por isso, por cada kilowatt que eu ponho lá, só tiro 20% ou 30% disso, e o preço é muito mais caro do que as baterias, que são caras. Por isso, não é uma solução, claramente, para hoje. Mas, se nós vamos ter muito solar no Alentejo, e isso parece-me inevitável, e momentos em que a eletricidade é muito barata à hora do almoço, porque o consumo é inferior àquilo que nós estamos a gerar, então, se calhar podemos aproveitar essa eletricidade barata para produzir hidrogênio, desenvolver tecnologia e as redes, isso que as empresas fazem no princípio das suas vidas, e se calhar daqui a 10 anos, quando for uma solução competitiva, se for, então quem estiver envolvido nestes projetos vai ter uma vantagem competitiva e se calhar vamos ter empresas que fazem isso em Portugal e criar emprego em Portugal. Por isso não é necessariamente uma má decisão, mas não é uma solução para amanhã. Agora queria falar-te aqui um bocadinho sobre a campanha de Desempregos para o Clima. Nós lançámos em 2017, portanto já há 3 anos atrás, o último relatório da campanha e eu não sei se estão a ver exatamente agora, certo? Tu estás a ver, Miguel? Estou a ver, estou a ver. O mix energético, é isso? Exatamente. Então, na altura, Portugal produzia cerca de 52 terawatts-hora de eletricidade por ano e, considerando as metas de eficiência, supunhamos que para eletrificar tudo, portanto, inclusivamente transportes, seria estimado que até 2030 necessitaríamos passar a produzir o dobro de eletricidade para, obviamente, substituir os fósseis. E que para isso nós precisávamos, nós estimávamos nesta altura uma diversidade grande de fontes alternativas, principalmente solar, fotovoltaica, térmica, também uma boa quantidade, aliás, uma quantidade principal de eólica, depois coisas mais residuais. E isto levaria, agora estou aqui a passar, pronto, nem falámos de smart grids, etc., mas também isso seria parte da questão. E estimávamos que seriam necessários cerca de 45 mil empregos para construir, instalar e manter estas unidades de produção e distribuição de energia. Portanto, basicamente anulando, quando o sistema já tivesse instalado, as emissões de gases com efeito de estufa geradas por esta produção elétrica que se transformava em toda a produção energética para todos os efeitos práticos. Nós estamos a fazer trabalho de continuar a atualizar isto e a realidade de hoje também, ninguém contava com a crise do coronavírus, mas também é um fator novo que pode trazer coisas boas e coisas más sobre esse processo de transição. Pode haver muito mais constrangimentos logísticos para conseguir montar uma transição. Por outro lado, também a crise dos fósseis pode facilitar isso.
E queria-te perguntar se achas que evolução é que tu previas que poderia acontecer neste cenário que nós tínhamos em relação ao que existe agora. Isso em janeiro, o cenário era um bocadinho abaixo disso. Os 100 terawatt-hora era considerado uma sobreestimativa. Bom, primeiro clarificar que neste tipo de coisas não se fazem previsões, fazem cenários. Cenários, claro. Sim, por isso não é dizer nós achamos que vai ser assim, é se for assim, como é que se resolve o problema? Se for assado, como é que se resolve o problema? Eu diria que o roteiro para 2050 estava a falar eu acho que era 72 terawatt-hora. Nos nossos modelos mais consumistas, chegávamos aos 80, em que era basicamente toda a eletrificação da mobilidade e a eletrificação das casas das pessoas, por isso deixávamos de ter gás natural em casa, e além disso todos íamos ter ar-condicionados e coisas desse género, tudo para 2050, por isso com tempo para haver de facto uma transição de consumos. E isso estava em 80. Um consumo associado a uma mobilidade mais pensada, com menos carros individuais, por exemplo, e com mais eficiência energética, se calhar andava nos 60. Mas isso para 2050. Por isso, estamos a falar, eu acho que com certeza que a campanha de empregos para o clima não está preocupada com 2050, ou também está preocupado com 2050, sim, mas o calendário é bastante mais estreito e por isso eu acho que considerar 50 já não é um exagero. De facto, eu acho que não é de esperar que a curto prazo haja uma mudança assim tão grande. Mas pode mudar, por exemplo, há bocadinho estava a falar no hidrogênio, se a mobilidade a mobilidade elétrica se encaminhar para o hidrogênio, os carros são elétricos na mesma, a diferença é que em vez de eu guardar as coisas em pilhas, guardo em células de combustível, a eficiência é metade, se formos otimistas, e por isso o consumo é o dobro. E como se calhar para a mobilidade são 10 terawatt-hora, por isso em vez de 10 seriam 20. Por isso, de facto, existe muitas dúvidas. Eu tenho uma das coisas que apesar do Covid, os carros elétricos continuam a vender cada vez mais, pelo menos na Europa, e por isso é uma área onde eu acho que a transição pode acontecer independentemente de crises, desde que as pessoas comprem carros, os novos carros muitos dos novos carros vão ser elétricos. E por isso há de haver algum aumento do consumo em fase cruzeiro, daqui a 5 ou 10 anos, algum consumo que vem dos carros elétricos. Sendo que, na verdade, a campanha aposta muito na questão dos transportes públicos e o Covid, nesse caso, até é prejudicial por causa dos medos de contágios, e isto seguramente será uma coisa urgente pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, mesmo que a situação se resolva com muita solidez em termos sanitários. É uma coisa que, pelo menos, tem que ser repensada exatamente o modelo exato, porque a participação e a utilização de transporte coletivo é seguramente algo que pode ser prejudicado nesta transição por causa do Covid. E agora, num aspecto mais internacional e mais global, nós estamos a viver uma crise bastante aprofundada, que o Covid é uma espécie de corolário, mas que já existe uma crise política da globalização, existe uma viragem interna, porque isso nota muito politicamente, com a exceção da extrema-direita e nacionalismo, e isso vai ter impactos no mercado e na maneira como funciona todo o capitalismo à escala global. E o Covid é uma espécie de sprint nesse sentido.
há um fenómeno de desglobalização que tentará, obviamente, ser contrariado pelo capitalismo global, porque ele precisa dessa explosão e exploração em todo o tabuleiro do planeta Terra para continuar a reproduzir-se e a conseguir extrair. Mas isso também abre essa desglobalização e a crise do petróleo e naturalmente do gás que estará associada, não abre possibilidades diferentes de pensar os sistemas energéticos, nomeadamente um desenvolvimento muito mais fora de redes, isto é, se as redes como elas são pensadas hoje, as redes gigantes com grandes fontes de produção e depois grandes sistemas de distribuição não estão também um pouco em risco. Imagina que, por exemplo, nós vemos aqui ao lado de Espanha a possibilidade de uma política em Espanha muito mais voltada para dentro, embora, quer dizer, Portugal e Espanha na verdade não é um bom caso para fazer essa especulação, mas pronto, vamos fazer um exercício puramente especulativo. Pode dizer o Reino Unido. O Reino Unido que agora já nem faz parte da... Pronto. Imagina isso e que, de facto, há uma dificuldade de integração de redes. Não achas que há uma possibilidade importante de desenvolvimento de sistemas energéticos fora de rede ou redes muito mais pequenas, a escala local, escala até prédio, até condomínio, até cidade, e que aí, naturalmente, as renováveis teriam muito mais lógica? Não tanto a transportes, estamos a falar mais em termos de eletricidade, na verdade. Sim. Bom, primeiro dizer que para mim não é nada evidente que exista um fenómeno que não seja transitório de desglobalização. Aquilo que eu vejo é que a China, que aparentemente com as suas medidas draconianas resolveu o seu problema de Covid e vai com certeza aproveitar este momento de desequilíbrio para se tornar um ator ainda mais determinante no capitalismo global. Isso com certeza que vai desenvolver ainda mais a sua rede de influência, mesmo em termos de infraestruturas, como a rede, a Rota da Seda, que eles querem reinventar, e por isso não é nada evidente para mim que isto não seja um aprofundar de uma globalização diferente, mas seja que vá de alguma maneira impedir os... Mas há fatores extra que eu nem não introduzi, que é, de facto, a crise climática garante que não existirá um aprofundar muito além da globalização. Isto é, existem fatores físicos, literalmente, que vão constrangir a expansão global da integração capitalista. Isso aí, a minha... contra a vontade deles, obviamente. A minha dúvida é que, ou a tragédia, é que de facto as pessoas e os governos vão demorar demasiado tempo a dar-se conta disso. Mas relativamente à pergunta sobre a produção distribuída, com certeza que é uma coisa que faz todo o sentido. Produzir energias renováveis no sítio onde as pessoas a consomem, com certeza que é uma boa opção. Em regimes coletivos, por exemplo, ao nível do bairro, do condomínio, é uma coisa que faz todo o sentido, porque é muito mais eficiente eu partilhar a minha geração com os meus vizinhos, porque eu não consigo consumir a todas as horas em que está a gerar e os outros conseguem, podem-me ajudar a conseguir, mas não nunca num sistema desligado da rede, porque, dizia há bocadinho, as baterias são muito caras e a maneira simples de resolver o problema da despachabilidade das renováveis é ligando aos outros. Por isso, quanto mais estivermos ligados e mais diversos forem os nossos consumos, mais diverso for a nossa geração, mais eficiente é o sistema. Isso aí é uma coisa que eu diria que é absolutamente inevitável. Aquilo que está a acontecer é temos que fazer uma adaptação regulatória. Alguns países, incluindo Portugal, já têm a legislação que permite
permite fazer isso. Agora os fornecedores ainda estão a arranjar soluções para resolver o problema com custos mínimos e máximos proveitos, mas isso é uma coisa que, com Covid ou sem Covid, daqui a 2 ou 3 anos vai ser normal as pessoas partilharem a eletricidade, mas sempre de uma maneira diferente das cooperativas que vão existindo agora, porque as cooperativas que existem agora são pessoas que estão muito preocupadas com o assunto, ou porque não gostam das Iberdrolas e EDPs e por isso querem ser autónomos, ou estão preocupados com a sua pegada e tentam reduzir o consumo de fósseis, mas são pessoas que ativamente se preocupam e que fazem a gestão do sistema. E isso não é uma maneira, isso não é assim, não se consegue de facto resolver o problema a nível transversal à sociedade. Aquilo que tem que ser é uma coisa que vem com a casa. Uma pessoa põe aquilo nos telhados e é como comprar o frigorífico. Preocupo-me com isso uma vez e nunca mais me preocupo com o assunto. Como normalmente o único problema entrave para isso acontecer é o respeito pela privacidade das pessoas, mas as pessoas não parecem estar muito preocupadas com isso, por isso eu acho que não vai haver grandes obstáculos ao crescimento desse setor. Isto obviamente seria à custa de uma redução da importância da rede principal. Tu achas que é possível que a rede se torne uma espécie de backup permanente? Isto é, por exemplo, a maior parte da energia que tu consumas seja produzida ali localmente e que quando há é um plano de apoio, não é? Não é um plano de apoio, pronto. A rede... Sim, mas sim, é aquilo que existe, a rede existe para acomodar o meu excesso de energia nos instantes em que eu estou a produzir a mais e satisfazer as minhas necessidades quando eu preciso. Isso quer dizer que tem um papel residual de garantia de serviço de energia. Isso é uma... Mas a rede é muito cara. A manutenção dela, não é? E por isso, um dos problemas que temos que ter cuidado é, por exemplo, isso viu-se no desenvolvimento do autoconsumo na Austrália, foi que os ricos, as pessoas que podiam pôr os painéis, e por isso a rede ficava a ser paga pelos pobres. Por isso é provável que aquilo que se encaminha é, nós na nossa fatura pagamos uma parte de potência, que é aquilo que nós dizemos, eu pago o contador e depois pago a eletricidade que consumo. Se calhar aquilo que a tendência será cada vez a parte do contador, isto é, a garantia de que eu estou ligado à rede, há de ser a principal parte da fatura e a energia é mais barata. Como de resto aconteceu com os telemóveis, não é? Nós no princípio pagávamos chamadas caras e agora eu pago o pacote para poder fazer as chamadas todas que quero. E com a eletricidade é provável que aconteça isso, mas nunca sabemos, não é? Muito bem, então, para terminarmos, porque já te consumimos muito tempo e agradeço-te uma vez mais a tua disponibilidade para estares aqui a falar connosco, voltar um bocadinho à pergunta inicial. Nós já andámos à volta dela, falámos sobre ela. Eu concordo contigo que não há que ser otimista. Se as coisas correrem simplesmente como correram historicamente, entregues ao enorme poder político e económico destas indústrias, como é principalmente a petrolífera, mas as fósseis em geral, haverá um subsídio histórico que resgata esta indústria e garante que há um regresso a uma normalidade que nos aponta para uma catástrofe climática. E a minha pergunta é minha pergunta para ti, e eu sei que tu não és necessariamente uma pessoa que está sempre otimista sobre estas coisas e és bastante pragmático na tua resposta, como é que nós travamos isso?
aquilo que eu disse no princípio era que a minha falta de otimismo tinha a ver com o facto de me parecer que o movimento social que cresceu, sobretudo no ano passado, de preocupação com a mudança climática, as pessoas deixem de estar preocupadas, porque quem se preocupa com o desemprego não tem tempo para se preocupar com os furacões ou as secas daqui a 10 ou 15 anos. E por isso, parece-me que vai haver um aliviar da pressão sobre o assunto e por isso os governos reagem em função da pressão que recebem. Por isso, se eu fosse dar uma recomendação a alguém, a única coisa que há a fazer é tentar pressionar, tentar manter o movimento, ou se calhar agora vou dizer renascer, porque de facto, durante estes 2 meses, os meus amigos continuam preocupados, mas nos noticiários que fui vendo, não vi muitas preocupações sobre o clima, embora ainda há notícias. O drama dos gafanhotos no Quénia tem tudo a ver com isto, só que agora não faz as notícias porque estamos preocupados com as pessoas que estão a morrer aqui. Não é? Obrigado, Miguel. Portanto, vou só pegar aqui no que o Miguel disse. Há problemas novos. O movimento pela justiça climática deve manter a pressão e até subir a pressão neste momento, e não é fácil. Portanto, provavelmente vai ter que fazer uma articulação mais importante com outros temas com que, se calhar, às vezes não articulava tanto, nomeadamente com a questão do emprego e outros temas sociais. E eu acho que também existe um fator que pode contribuir para legitimar isto, que é, pela primeira vez, se calhar, há uma maior fragilidade da indústria petrolífera que vai necessitar de pedir dinheiro aos Estados, que vai, tal como a banca fez há 12 anos atrás, precisar, para ela sobreviver, vai precisar de um enorme input de dinheiro público. Isto é, vai ser feita uma pergunta que é: vamos agora, com o dinheiro dos impostos de toda a gente, subsidiar o nosso suicídio coletivo? E esta é uma pergunta que nós devemos pensar muito claramente, enquanto sociedade, que resposta é que vamos dar, porque torna-se ainda mais evidente as contradições que já existiam antes, porque antes, pelo menos, ainda era financiado pela banca privada, etc. E hoje temos um problema que dependerá mesmo dos Estados. E, portanto, se há sistemas democráticos que dependem das populações, este é o momento para garantir que esses sistemas democráticos e essa gestão dos dinheiros públicos não seja utilizada para garantir o nosso suicídio coletivo e, pelo contrário, que possamos utilizar este momento para, tentando, porque não há nenhuma garantia de sucesso nunca em nenhum processo, mas se não tentarmos garantidamente, o poder, pela inércia deste sistema fóssil, vai continuar a ganhar. Miguel, obrigadíssimo pela tua intervenção e obrigado a toda a gente que esteve aí connosco. Podem continuar a seguir-nos através das nossas redes sociais. Obrigado a toda a gente. Miguel, em particular, obrigado a ti e boa noite. Tchau.